Boa tarde! Hoje é dia 4 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: Ana Laura, a Júlia, o Miguel, o Luiz Miguel, né? O Matheus, o Vitor, o Micael, a Vitória, a Evelyn, a Ana Júlia, o Pedro, o Eric e o Enzo. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades e principalmente o aprendizado em dia, para não ficar para trás em relação aos coleguinhas que estão vindo e estão fazendo tudo e estão se esforçando. Aquele que não se esforça deve chegar em casa e assistir a videoaula de novo. Já que às vezes tem um que na hora que está na sala de aula está olhando para o teto. Será que é mosquito? Fica assim na mesma... Será que é abelha? Né? Fica assim. Fica olhando para o lado, para trás, para a cara dos outros. O assunto que nós vamos estudar hoje é nivelamento, ainda número 5. Gráficos de setores. É a 5ª aula do 3º mês. Marque bem isso, 5ª aula. Depois vocês vão perceber na nossa próxima aula uma diferencinha aí. O material é enviado pela Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: gráficos estatísticos de setores. Objetivos: ler e interpretar dados contidos no gráfico de setores. Construir com ou sem o uso de planilhas eletrônicas, né, Miguel? Um gráfico de setores. A habilidade é EF09MA22. Recolher. Escolher e construir o gráfico mais adequado, seja ele de colunas, setores ou linhas, entre outros, com ou sem o uso de planilhas eletrônicas. A planilha eletrônica mais famosa é aquela que eu uso na hora de fazer a chamada de vocês, é o Excel. Para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central. Para começar, você sabia? Não, agora vai saber. Eu sabia. A origem da palavra estatística está associada à palavra latina status. Eu tenho status no Whats, eu tenho status no Face, né? Calma lá. Status, no caso ali, é estado, tá bom? Há indício de que 3.000 anos antes de Cristo já se faziam censo. Por exemplo, na Babilônia, na China e no Egito. O que quer dizer censos? São estatísticas, mas o que é censo? Quem já viu um censo acontecer? Censo de humor tem isso também. Mas aqui o censo de estatística. Tem uma empresa muito famosa no Brasil que faz essas pesquisas, vai na casa da gente. Alguém já... IBGE, Luiz, muito bom. O IBGE é o que faz o censos estatísticos de quantas pessoas moram em Guapiara. Automaticamente ele soma com as cidades do estado de São Paulo, quantas pessoas moram no estado de São Paulo. Automaticamente eles pegam a região sudeste, quantas pessoas moram no sudeste, somando todas as regiões do Brasil e descobrem quantas pessoas moram no Brasil. Então, esse tipo de censo já era feito 3.000 anos antes de Cristo, né? E tanto que, fugi um pouco do assunto aqui, e não lembro o ano exato, um matemático, se eu não me engano era ele, chamado Alan Turing, ele ficou revoltado que o censo lá dos Estados Unidos demorava, eles faziam o censo, terminavam de fazer a pesquisa lá, por exemplo, em 1890, por exemplo, não lembro o ano certo.
E aí eles terminavam o censo e começavam a calcular. Eles faziam pesquisa nas casas. Depois de 12 anos saiu o resultado de quantas pessoas moravam nos Estados Unidos. Tinha mais pessoas. Já tinha morrido gente, já tinha nascido gente, né? E ele falou, não pode demorar tanto assim. Por que demorava tanto? Porque era tudo manual. Aí ele inventou o cartão perfurado. Era um cartão de madeira bem fininho assim, onde na hora de fazer a pesquisa lá, a Ana Laura, quantas pessoas moram na sua casa, Ana Laura? 4. Eles vinham fazer isso aqui, ó. Tinha umas bolinhas lá, certo? Errou, senhor. 5. Isso, 5 pessoas. Eles iam furar esse e iam furar esse. Isso daqui em código binário quer dizer 1, 0, 1 e o resto para a esquerda é tudo 0. Em código binário isso aqui significa 5. Então o que acontece? E ele inventou uma máquina mecânica, não era eletrônica, que ele colocava um cartão perfurado, abaixava a máquina, levantava, as agulhas desciam. Onde estava furada a agulha passava, onde não estava furada batia e ficava. E a máquina conseguia calcular em código binário. E aí surgiu o primeiro pré-histórico computador. Daí começou a desenvolver, falar, poxa, se o cara conseguiu usar código binário para fazer cálculos, a gente pode usar código binário em aparelhos eletrônicos para fazer cálculos também, que é ou tem energia ou não tem energia. E aí foi indo, tá? Chegou até hoje o que vocês têm na mão aí, que é celulares, né? Então antes que alguém fale, não gostei de matemática, queria que não existisse, puf, todo mundo pelado morando em caverna, né? Que não ia existir nada sem matemática. Como que ia fazer roupa se não sabe matemática? Como que ia construir casa se não sabe matemática? Primeira coisa que sumiu é o celular, né? Pum, o celular já era. Então todo mundo, professor, eu não ia ficar pelado, eu ia pôr uma folha lá na frente. Ué, como que você ia calcular o tamanho da folha se você não sabe matemática? Eu jogava dentro do mar, ficava lá. Pega uma folha de bananeira, na verdade precisava só de uma folhinha de rosa para tampar o que precisava. Então, tem que saber calcular mais ou menos, né? Por que eu vou pegar uma folha de bananeira se não era tão grande? Adão e Eva usaram as folhas de acordo com o tamanho que precisava, segundo o que a gente escuta, né? Então vamos lá, continuando. Viajei, fugi muito longe. Vamos lá, voltando aqui. Usualmente, essas informações eram utilizadas para taxação de impostos ou para alistamento militar. O imperador César Augusto, 100 anos antes de Cristo e até 44 anos antes de Cristo, por exemplo, ordenou que fizesses o censo de todo o Império Romano. Ele queria saber quantas pessoas, quantos contribuíam, né? Chegava numa vila lá, mais ou menos assim, acredito eu, né, pelos filmes que eu assisti, Mulan, chegava lá, cada família tinha que pelo menos indicar um soldado, né? Então, se Mulan for verdadeiro, era mais ou menos assim que funcionava lá na China, no Egito, nesses lugares. Então, vamos lá, continuando. Gráfico de setores. Olhando o gráfico de setor, é outro nome que a gente conhece. Sem ler o texto, como que é o nome que a gente conhece esse gráfico aqui? De pizza. Por que ele é chamado de gráfico de pizza? Porque faz lembrar uma pizza. Só olhar isso aí dá fome, meu Deus. Então, vamos lá. Gráfico de setores é o nome original dele, tá bom? Também conhecido como gráfico circular, ou popularmente gráfico de pizza. É ótimo para analisar e comparar categorias de dados em relação ao todo, em que o todo equivale a 100%. Qual dos três vai sair primeiro aí, já que estão conversando? Um dos três tem que sair daí. Eu falei que não era para ficar conversando. Então quem que era? Era o Enzo? Mais uma chance. Mais uma chance. É aqui que você estava falando. Comenta comigo. Que é da hora. Não, eu estava perguntando da hora, senhor. Que oração agora? Então não estava preocupado com a... Não, eu tava... O Eric eu vi que estava prestando atenção. Então vamos lá. Então, presta atenção. A soma de todos os setores dele tem que dar sempre 100%. Tá bom? Em graus, a soma de todos os ângulos internos aqui teria que dar quantos? 100%. Em graus. 180. Não. 360. 360 por quê, Vitor? Porque a circunferência inteira, uma volta inteira é
360 graus. Olha lá, normalmente, nesse tipo de gráfico, é apresentado a porcentagem de cada categoria no lugar da quantidade absoluta. Atividade 1. Já. Enem adaptada, uma questão do Enem, hein? Lembra que Belém nunca mais ficou de bem? Então lá. Passar no Enem, agora eu não vou fazer. Não, depende do que vocês vão, se vocês vão lembrar ou não de mim na camiseta formal. Quanto tempo você fica na internet? O dia inteiro. Não, calma lá. A pergunta era, quanto tempo você fica na internet? Um aplicativo de computador mapeou o tempo de uso que uma pessoa teve ao acessar 5 sites. Observando os gráficos a seguir, podemos afirmar que, então, o tempo necessário, o tempo de acesso na sexta-feira, em minuto. Aqui não está em porcentagem, aqui está em minutos, certo? Só que, se eu for somar tudo, só por curiosidade, 40, 12, 30, 110, 38, somando tudo, 10, põe 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ao todos foram 130 minutos, certo? Aqui, o gráfico vai ser feito. Para eles fazerem um gráfico desse, eles teriam que transformar em porcentagem ou em graus. Então eles fariam assim: tem ao todo 130, a volta inteira tem 360 graus, dividido por 130. Alguém faz a calculadora rapidão, por favor? Para a gente ganhar tempo, porque isso aqui não é o objetivo principal hoje. 170. Hã? Qual que é a pergunta? 360 dividido por 130. 2,7692. É uma dízima, né? É a mesma coisa que você pegar aqui, ó, para fazer esse gráfico, você tem que pegar 40 minutos vezes isso aqui de graus, aí você descobre a abertura do grau aqui, tá bom? Eu achei estranho essa pergunta, eles fugiram do que nós estávamos vendo, mas a gente tem que aprender a analisar gráficos, né? Então vamos analisar a pergunta aqui. Quanto tempo de internet? Um aplicativo de computador mapeou o tempo de uso das pessoas teve ao acessar 5 sites. Quantos minutos cada pessoa ficou nesses 5 sites, certo? Observando os gráficos a seguir, podemos afirmar: tempo de acesso na sexta-feira em minutos. Isso aqui é sexta-feira. Tempo de acesso no sábado em minuto. Agora vem a pergunta: qual dessas alternativas é a correta? A. Houve uma diminuição do tempo de acesso de sexta-feira para sábado. B. Houve um aumento de tempo de acesso de sexta-feira para sábado. C. O site X foi o menos acessado na sexta-feira e no sábado. O site W dobrou o seu tempo de acesso na sexta-feira para sábado. Qual é a verdadeira? Não quer nem tempo para analisar? Vocês acham que é B? Vamos analisar uma por uma. Houve uma diminuição do tempo de acesso de sexta-feira para sábado. Bom, nós calculamos que aqui deu 130 minutos. Aqui deu quantos? 56, 21, 57, 56, 21, 57, 51 de novo. Não, me perdi tudo aqui. Não, 51 e 11. 7, 14, 15, 16. Foi 1. 1, 6, 7, 8, 13, 18, 19. 196 minutos. Diminuiu? Falso. Sem dizer que todos os sites você vê, todos os sites, nenhum deles diminuiu, né? Houve um aumento de tempo de acesso de sexta-feira para sábado. Se você for analisar um por um, ó, aqui aumentou, aqui aumentou, aqui aumentou, aqui aumentou e aqui aumentou. Não precisava somar tudo. Só perceber que todos aumentaram, então não tinha chance de isso aqui não ser verdadeiro. Então esse aqui, por enquanto, verdadeira.
Será que tem mais alguma verdadeira? Não. Não? Olha lá. O site X foi o menos acessado na sexta e no sábado. X, 12. Na sexta, o menos acessado foi o Z. X, 21. No sábado, o menos acessado foi o Z. Então é mentira. Para ser verdade isso aqui, a letra X tem que ser trocada por Z. Falso. O site W. Cadê o W? Site W, 38. Ó, aumentou sim. Mas ele falava que era o dobro. 38, o dobro de 38. 76. Não, ficou longe de dobrar. Então, parabéns. Só de bater o olho vocês acertaram. Não vai adiantar eu falar Belém, Belém, que vocês vão passar no Enem. Olha lá. E cai bastante análise no gráfico. Cai bastante análise no gráfico, hein? No Enem. Uma questão da UBMAP. Ô, professor Jorge. Ah, não, é Jorge só. Jorge tem um gasto fixo mensal de R$ 2.500. O gráfico detalha esse gasto. Olhando o gráfico ali, qual que ele mais gasta? Com o quê? Aluguel. Aluguel é o maior gasto dele. Então, vamos lá olhar as perguntas antes de começar a sofrer no gráfico. O valor gasto pelo plano de saúde. 18%. Ah, tá. Quanto que é 200% de 2.500? Você tem que fazer 2.500 2.500 dividido. Não, Um embaixo. Daí 18 vezes, acho. Vezes. 18 sem embaixo. Isso, eu ia fazer aqui embaixo, que você começou falando. 18% é 18 sobre 100. O problema já fala. D vira uma multiplicação. 2.500 inteiros. Nós já fizemos esse exercício na apostila? Eu já fiz isso aqui com alguma sala. Não só teve uma sala que fiz idêntico isso aqui. Não sei qual, acho que foi com o sexto. Ó, multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 2.500 vezes 18. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Opa, fica o 0 e sobe o 4. 8 vezes 2, 16 com mais 4, 20. Matou 8. Vai com Deus. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2. Soma tudo. 0, 0, 0, 5, 4. 45 mil. Nossa, não é muito caro, não? Ah, não terminamos ainda, né? 100 vezes 1, 100. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um baixo. Quantos que ficou? 450 inteiros. Muito bem. Agora que vem a outra pergunta. Caso o percentual do telefone... Não, desculpa. O percentual do telefone... Caso o aluguel sofra um reajuste de aumento de quantos? R$200. E agora? Como que eu faço para descobrir o percentual de alguma coisa? Preste bem atenção como que se faz para descobrir o percentual de uma coisa. Quantas pessoas tem aqui na sala? Quantos? 2, 4, 6, 8, Ó, rapaziada, vocês estão brincando muito. 12, Não. 13. 13. Tem 13 pessoas aqui na sala. Eu também conto, mulherada. Senão vão achar que eu sou bicho. Não é o senhor, né? Olha lá, 13 pessoas. Eu quero saber qual é o percentual do sexo masculino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se pega o que você quer descobrir e divide pelo total. Faz a calculadora, Vi, para ganhar tempo, por favor. E depois multiplica por 100. 8 dividido por Você descobre quantos por cento. 0,0. 0,
0,615. E multiplica por 100. Vai dar 61. E 1,538. Aproximadamente. Então, para eu poder fazer essa conta, eu tenho que descobrir quantos que ele gasta com o telefone. Como que eu vou descobrir quantos que ele gasta com o telefone hoje? Qual é o valor do telefone dele? Cadê? 12%. 12% de 2.500 inteiros. Vamos fazer rapidinho que a aula está acabando. 2.500 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10 foi 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Mais 1 vezes 2.500 é ele mesmo. 0, 0, 0. 10 foi 1, 3. 30 mil. Dividido. 100 vezes 1, 100. Cortou 2, 0, cortou 2, 0. Então ele gasta quantos com o telefone? 300. E caso o aluguel sofra um reajuste, e daí? Ele gastava 2.500. Com o reajuste do aluguel de R$200 a mais, quantos que ele gasta ao todo? 2.700. O telefone continua custando 300. Depois disso eu multiplico por 100 inteiros para descobrir a porcentagem. 300 vezes 100 aumenta 2,0. Dividido por 2.700. Vai dar aproximadamente. Corta 2,0 para ficar mais fácil. Mas eu não vou fazer na mão isso aqui que vai demorar muito. Olha lá. 300 dividido por 27. Deu quantos? Aproximadamente 11,1%. Certo? Só falta a atividade 3 também. Olha lá, essa coisa doida aqui, louco. É só aqui, ó. De vez em quando aparecem essas coisas doidas Na aí. prática? Correção na prática. Foco. Presta atenção. Eu vou apertar. Não, vou gravar. Vai que dê. É bom para mim saber se dá direitos autorais ou não. Assistam o vídeo e verifiquem como construímos o gráfico desses setores, utilizando a planilha eletrônica. Ixi, Maria. Não toca o play? Preciso de internet, eu achar aqui. Olá, tudo bom? Aqui é o Mano Edson, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula nós vamos falar sobre como criar um gráfico de pizza. Um gráfico bastante usado no Excel para apresentar relatórios para a chefia aí, para o seu chefe. E essa é uma série de aulas básicas que eu estou criando aqui no canal. Vou pular essa parte aqui do CD. Pode voltar e assistir a aula de Excel para você aprender e ficar. Hoje nós vamos aprender gráfico de pizza. Então, o que a gente precisa para criar um gráfico de pizza? A gente precisa de dados. Sempre não tem como criar nada sem dados. Então, são esses dados que nós temos aqui. São os mesmos dados da aula anterior. Você vai selecionar, inserir. E aí nós temos aqui nesse grupo de gráficos, nós temos esse aqui, ó, pizza. E aí nós temos algumas variações, só de passar o mouse você já pode ver. E vou criar esse primeiro aqui mesmo, que é o tradicional. Então aqui eu tenho uma pizza de frutas, né, no caso, né? Uma pizza de frutas. Então, quando eu seleciono o gráfico, ele aparece esse menu de ferramentas de gráfico, onde eu posso só selecionar aquele modelo que eu quero, que ele já traz para mim bonitinho, exatamente aquele que eu preciso saber. Então, aqui nesse caso, por exemplo, nós sabemos que a fatia da laranja, que inclusive já trouxe a cor laranja, veio com 20%. Ou seja, 83 representa 20% do total, da soma de tudo isso daqui, ó, que dá 460. É legal que se muda o valor, o gráfico mas muda sozinho. Eu quero colocar o valor aqui também, não só a porcentagem. Como é que a gente faz isso? Você vai vir aqui, botão direito, formatar rótulo de dados. Você vai vir em rótulos. Aí você vai colocar o valor também, é isso que você quer? Então você vem aqui, ó, seleciona o valor. Olha lá. Aí ele fica além do valor tem a porcentagem também. Da porcentagem. Mas para ficar mais bonitinho,
Ao invés do separador ser ponto e vírgula, você pode selecionar, Pode trocar o separador que separa nova um do linha. outro. Colocar para baixo. Ok? Aí você pode só fechar aqui para não ficar atrapalhando. Aqui, ó, 57, que representa 14%, 100, que representa 25% e assim por diante. Ok? Aqui também você Praticamente pode... é isso, tá? Vou parar o vídeo já. Quanto tempo de vídeo? Ah, é 4 minutos. Ele fica falando essa parte. Na verdade, eu devia até fazer nós mesmos ali, que era mais, a tela ficaria maior. Ó, aplicando a última atividade. A tabela a seguir apresenta a quantidade de alunos de uma turma do 9º ano que atingiram notas entre 6 e 10 em uma prova. Nota 6, quantos alunos? 4. Nota 7, quantos alunos? 5. Nota 8. 10. Nota 9. 5. Nota 10. 8. Em duplas, construa o gráfico utilizando uma Só que planilha não. eletrônica. Então eu vou abrir o Excel aqui e nós vamos construir. Né? Que, imagina, até a gente ir lá na sala de informática ligar os computadores. Só que não. Então olha aqui. Vamos lá. Eu vou ter que copiar aquele gráfico, ó, partes dele. Nota. Nossa, nós. Nota. Quantidade de alunos. Quais são as notas mesmo? 6, 7, 8, 9, 10. Quantidade de alunos. 4, 5, 10, 5. 4, 5, 10, 5 e 8. Olha que sala boa. Marca aqui e vemos aqui, ó. Cadê o gráfico? Inserir gráficos. Daí tem os gráficos aqui, ó, o pizza aqui no cantinho. Aí tem o pizza 3D, que parece uma torta, ó. Um remédio. Vamos fazer um 3D aqui, tá? Não, vamos fazer normal. Aí as notas. Só que ele veio errado aqui, ó. Repararam? Né? O 1. Legenda 1. Calma que ele fez errado. Formatar células. Aqui, ó. Vou apagar. Vou marcar aqui. E depois aqui. Inserir gráfico. Pizza. Pegou a mesma ali? Vai dar o contrário. Vamos pôr legenda para poder ver. Adicionar rótulos e legendas. Aqui, ó. Tá isso mesmo. Nota 10. 25%. Repararam ali? Só que tem como a gente formatar os rótulos. Olha lá. Lembra que ele falou de colocar? Tá em porcentagem. Eu quero, tá em valor. Eu quero em porcentagem também. Aí vamos colocar, que nem ele fez lá. Nova linha. Olha lá. Então, nota 10. 25% dos alunos tiraram nota 10. Nota 6. 15% dos alunos tiraram nota 6. Nota 7, 17%, não foi? Sim. E a nota 9? Não. Cadê a nota 9 aqui? 23%. E assim por diante. Então vamos lá. Voltando lá para a apresentação. Aqui ele mostra ela feita aqui. Tá? Então, o meu estava invertido lá, não sei porquê. Depois eu vejo isso. Por causa do tempo nosso. 2 minutos. Então, olha aqui. Se a gente for ver, se você fosse fazer manualmente, é muito legal fazer manualmente. Você tem que descobrir a porcentagem. Depois que ele deu a porcentagem para vocês, que vocês descobriram manualmente fazendo, quantos alunos tinha lá? 9, 19, 24, 36. Quer dizer que cada aluno é 10 graus no gráfico. Quando você viu o 4 aqui, você vai usar um gráfico de 40 graus para poder fazer o ângulo.
Você faz uma linha, 40 graus, faz outra linha, depois vai montando e faz a circunferência. O que aprendemos hoje? Realizamos a leitura e interpretação de dados contidos em gráficos de setores. Construímos, a partir de informações contidas em uma tabela, um gráfico de setores. Hoje ainda vai estar disponível para vocês a Tarefa São Paulo. Pode fazer pelo site. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Vitória. Estava esperando você chegar na aula de hoje. O aplicativo você tem, ele ainda é de graça a internet quando você está num lugar que você não tem dados móveis e consegue usar? Na pandemia era, então continua? Então, para quem não tem internet em casa, mas tem um sinal de torre, seja TIM, Vivo, Claro, você consegue usar a internet de graça sem gastar os dados móveis de vocês. Mas eu nem tenho dados móveis, vai funcionar. Na pandemia eu não tinha dados móveis mesmo, eu usava direto para ver as atividades, tá bom? Referências, que foi usada para criar o PowerPoint, o material, né, o canal, ou a vídeo da aula que a gente assistiu. Terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.